Vamos abrir a palavra de Deus. Mateus 26, 41. Está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos abrir Gálatas capítulo 5, agora, Novo Testamento. Gálatas capítulo 5. Você aí, quando você mexe na sua Bíblia, o diabo fica endemoniado, irmãos. Versículo 16. Gálatas 5, 16. Quem achou, diga amém. Amém? Glória a Deus. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Fala assim, jamais. 17 diz assim, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ei, esse vosso querer, olha só, para que não façais porventura o que seja do vosso, podei-vos assentar, e dando um glória, óbvio. Glória a Deus. Deus é muito bom. Amém? Cutuca a pessoa mais bonita que tiver perto de você aí, né? E fala assim, acho que ele está falando de você. Falei, eu tenho a impressão que ele está falando com você. Fala. Profetiza aí, irmão, profetiza aí. É ou não é? Glória a Deus. Eu gostaria da tua atenção, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela age nas nossas vidas. Quem tem a Bíblia Sagrada como seu refúgio, como seu escudo, como lâmpada para os seus pés, por certo vai ter caminhos bons, caminhos do bem, caminhos sem tropeços. 2 textos. Um diz, vigiai e orai. A famosa fala, vigiai e orai. Amados, é interessante que oração é uma coisa assim, né? Que nós deveríamos praticar mais, com certeza. Mas muitas das vezes nós não oramos mais porque não vigiamos. Porque está escrito assim, ó, vigiai e orai. Primeiro não é orar, primeiro é vigiar. Quem vigia, pode ter certeza, quem vigiar vai orar mais. Se você está ali, vigilante, observando, você começa a ver. Mas tem muitas pessoas que falam assim, a oração, eu não sei se eu tenho muitas razões para orar. Oração é uma coisa talvez chata, muita gente pensa isso. Tem muita gente que fala assim, eu orar? Orar são para as pessoas que são espirituais, para o pastor, para os líderes, eles são espirituais. Eu nem sei orar. Outros dizem assim, eu até preciso de oração, pastor, mas eu não sei orar. O senhor não pode orar por mim? E ali as pessoas terceirizam a oração, porque não sabe o que falar na presença de Deus, não sabe como falar. Tem gente que acha que tem que ter um ritual, tem gente que acha que tem que ter palavras tremendas de sabedoria na oração. Só que o diabo usa a falta de oração ou a pouca oração contra nós. É muito interessante isso. Queria que os irmãos aprendessem o sentido de oração. Jesus Cristo, na terra, ele deixou uma oração modelo. A famosa oração do Deus Nosso ou do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso. Eu quero desmembrar a oração do Pai Nosso,
Porque essa oração, ela é uma oração modelo. Eu acho até interessante, eu sempre quando falo da oração do Pai Nosso, eu lembro dos jogadores de futebol. Antes de entrar em campo, meu Deus, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E aí aquela coisa, você fala assim, meu Deus, né? E aquela fala daquela oração com fervor que se pode falar. Se depender do grito, os capetas vai tudo embora. Até o diabo leva o adversário do time embora, fala, não vai lá jogar com ele não, que o bicho está pegando. Mas a intenção, será que é a gritaria sem o coração? Será que a oração é a repetição? Não, não é repetição. O próprio Senhor Jesus disse para nós não ficarmos repetindo, fazendo vãs repetições. Isso aí é o que muitos de nós aprendemos quando não éramos cristãos evangélicos. Nós, quando éramos cristãos católicos, nós fazíamos as famosas rezas. Reza tantos Pai Nossos e tantas Ave Maria, e na quantidade de pecado que você confessava, tinha uma quantidade de Pai Nosso e uma quantidade de Ave Maria. Mas, queridos, você já reparou que a oração do Pai Nosso, ela é algo que nos ensina o que orar? Vamos meditar nela? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Quem achou, vai dando glória a Deus aí. Mateus capítulo 6, versículo 9. Glória a Deus. Mateus capítulo 6. Todos acharam? Vamos todos attention na palavra. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração termina aqui, no amém, viu, gente? Bom, oração que nós aprendemos desde quando éramos criança. Mas o que significa essa oração? Essa oração, ela demonstra itens, níveis, propósitos. Primeiro, quando a gente diz Pai Nosso que está nos céus, é a primeira coisa que diz essa oração. Como que o Senhor Jesus está começando essa oração? Ele está começando dizendo assim, Deus, o Senhor está aí, ó, no alto. É uma maneira de Jesus mostrar para a humanidade que Deus não está aqui na terra, mas está nos céus, e que dos céus tudo Ele vê. E quando você diz Deus que está no céu, você está dizendo que Ele está acima de você. Então Jesus começa dizendo assim, tu és o alto. Em outras palavras, ele está dizendo assim, tu és acima de todas as coisas, tu estás acima de todas as coisas, tu és Deus, está nos céus. Ele está ensinando as pessoas. Por quê? Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com um Deus que está na terra. Idolatria não é uma coisa que veio dos dias de hoje, sempre teve. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele está falando para a humanidade, ei, o Deus que você tem que orar não é o Deus que está na terra, é o Deus que está nos céus. Porque a humanidade tem essa de colocar alguma matéria, e não é só barro. Na Índia, as pessoas adoram os animais. Os animais na Índia são considerados deuses, onde eles se prostram e adoram a deuses. Então quando Jesus diz, eu vou ensinar vocês a orar, quando ele diz o Deus que está nos céus, ele já está quebrando todo o olhar, coração, boca, pensamento ligado a um Deus terreno. Então eu não oro a nenhum Deus terreno. Eu não me curvo, não me prostro, não declaro nada a um Deus terreno. Porque a oração do Pai Nosso me ensina que eu tenho que orar para alguém que está lá em cima. E esse alguém é Deus. Quantos estão entendendo agora? Ali Jesus estava querendo dizer assim, sai da idolatria. Ora, é um Deus vivo que está lá em cima. E a humanidade era cheia de querer uma imagem, um Deus, para poder se refugiar. Desde a época dos hebreus, ou até antes, muito antes, os hebreus construíram um bezerro de ouro para adorar um bezerro de ouro, um Deus da terra.
um Deus matéria. Mas o Pai Nosso diz, é lá em cima. E quando nós aprendemos a orar ao Deus que está lá em cima, nós já estamos endereçados ao Deus certo. A segunda coisa que ele diz é, santificado seja o teu nome. O que significa essa palavra? Santificado seja teu nome. Significa que Jesus está dizendo assim, tu és santo. Teu nome é santo. Ele está honrando, ele está elogiando a Deus. Ele está declarando o que ele vê em Deus. Teu nome é santo. Em outras palavras, a gente poderia dizer, teu nome é santo, glorioso, eterno, maravilhoso, bondoso. Ele está atribuindo virtudes ao nome de Jesus. Santificado seja o teu nome. Está dando glória, está dando honra, está enchendo ele de elogios. Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é tremendo. Então a oração do Pai Nosso, ela é um modelo. Não é a única oração na Bíblia. Muitos homens na Bíblia oraram e inclusive as orações foram registradas na Bíblia. Neemias, Abacuque, são homens que oraram e o que eles falaram está até registrado. Mas o que Jesus está ensinando é uma oração modelo. Ao Deus que está no céu, você tem que dar glória. Você tem que bendizer o nome dele. Você tem que dizer que ele é tudo na tua vida. Aí venha o teu reino. Glória. A Bíblia diz que o mundo jaz aonde? Jaz não é música, é jaz. O mundo jaz no maligno. Só que aí, quando você ora, vem o teu reino. Irmãos, quando você chama o reino de Deus para a tua vida, para a tua oração, tudo que cerca ao teu redor de trevas vai embora. Porque aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Por que o diabo quer que a gente não ora? Porque se a gente não orar, a gente não está declarando a quem nós oramos e adoramos, que é o Deus que está lá em cima. Nós não vamos declarar nenhuma palavra de glória àquele Deus que está lá em cima. E nós não vamos pedir para o reino dele vir. Se eu não peço para o reino dele vir, qual é o reino que fica aqui na terra? Descendo, todas as trevas. Então eu tenho que pedir para que venha um reino. Agora, detalhe. Sempre quando eu entendo sobre reino, tudo que é reino, seja qualquer ambiente, terreno ou espiritual, todo reino tem um líder, que é um rei, tem pessoas que obedecem esse reino, e tem, obviamente, as leis. Se você for nos Estados Unidos, lá é diferente do Brasil. O jeito de governarem a nação é diferente. As leis são diferentes. Se você quiser ir para os Estados Unidos, você precisa tirar seu passaporte e você precisa se informar de como que são as leis lá, porque se você achar que você pode fazer lá o que você pode fazer aqui, nem tudo você pode. Tem um país, que você já deve ter visto no jornal, que o regimento do país é, quem chegar com droga, morre. E você já viu alguns brasileiros que foram levando droga para esse país, chegou lá, a sentença de quê? De morte. O governo do Brasil tentou entrar em acordo com o governo e não teve acordo. Por quê? Porque o que vale lá, se não me falha a memória, não sei se é Indonésia, alguma coisa assim. Porque o governo de lá está preocupado em cumprir o regimento do reino deles. O Brasil não. O Brasil o cara faz, pinta e borda, mata, rouba, faz o que faz e não tem nada de consequência. Né? A justiça até demora em muitos casos. Agora lá, pegou com droga, morte. Por quê? Porque eles quiseram assim. Cada espaço tem o seu regimento, o seu rei e as normas. Nas trevas, o diabo também tem o seu regimento. O mundo das trevas também tem o seu reino, onde Satanás é o chefão. Mas quando eu oro ao Deus Todo-Poderoso, eu estou chamando para a minha vida não o reino do Brasil. Eu estou chamando para a minha vida o reino de Jesus Cristo de Nazaré. Nesse mundo tem injustiça, mas no mundo de Jesus tem justiça. Quando eu falo assim, Senhor, venha a nós o teu reino, não tem jeito de vir só Jesus. Ele tem que vir com o reinado dele inteirinho. Obviamente, tudo aquilo que esse rei faz de bom, tudo que esse rei corrige, tudo que esse rei tem de benefício, vem junto. Então, quando você diz, venha a nós o teu reino, você não pode simplesmente, meramente, declarar a palavra assim, igual, né? Pai, nós estamos santificados. Irmão, cada frase dessa,
dá para você viajar no Espírito muito. Venha a nós o teu reino. Você dá uma parada aqui, aí você vai, meu Deus, o que tem no reino de Jesus? O reino dele tem amor. Não, então venha. Oh, glória. O reino dele tem justiça. Eu estou precisando de justiça. O reino dele tem misericórdia. Eu estou precisando de misericórdia. O que não deve ter no reino de Jesus? Não tem muita coisa? Aí quando você diz, venha o teu reino, a gente fala tão rápido a oração, que a gente, cara, quando você fala, venha a nós o teu reino, meu irmão, minha irmã, o céu vem na tua vida. Olha que tremendo. Agora, detalhe. Quando você diz, venha a nós o teu reino, quer dizer que você está entrando no reino, amém? Agora, no reino de Deus, você não pode fazer o que você está acostumado a fazer aqui na terra. Alô? Quando você entra num reino diferente, você tem que se comportar de acordo com o reino diferente, não é isso que nós falamos? É ou não é? Você tem que se comportar de acordo com cada reino, é assim ou não? Aí você diz, venha a nós o teu reino. Que jeito você tem que se comportar? Como alguém que não é do reino de Deus? Não, você tem que se comportar com alguém que é do reino de Deus. Oh, glória. Fala para quem está do seu lado, o seu reino de Deus chegou na sua vida. Aí vem outra frase da oração do Pai Nosso. Eu não sei que a gente ora, que a gente não medita. Aí está escrito assim, ó. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no... Você já parou para pensar que jeito que é a vontade de Deus para você falar isso? Oh, Deus, faz a tua vontade. Deus fala assim, eu estou doido para fazer a minha vontade, mas você não deixa. Qual foi o primeiro texto que nós falamos? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Depois nós lemos Gálatas 5, do 16 e 17, onde diz que nós temos que andar no espírito, e nós não devemos fazer segundo o nosso querer. Nós não lemos isso? Para que você não faça segundo o vosso querer. Por quê? Porque o nosso querer, bendito seja o nosso querer, né, irmãos? Fala para quem está do seu lado assim, o seu querer dá gosto de ver. Olha, Gálatas 5 diz para nós não fazermos segundo o nosso querer. Por que será que Deus escreveu isso? Porque Ele sabe que o nosso querer tem cada querer. É ou não é verdade? O nosso querer é só o sangue de Jesus Cristo, sim ou não? A gente quer tanta coisa que não pode. A gente quer tanta coisa que no reino de Jesus não entra. É ou não é? A gente está querendo o reino de Jesus, tem hora que a gente fala assim, vem só Jesus, o reino não. Mas não tem jeito, quando vem Jesus, o reino vem junto. Aí esse texto de Mateus diz assim, ó, seja feita a tua vontade. Por quê? Porque quando a gente está orando, a gente tem que pensar assim, Deus, eu estou orando por causa da minha vontade? Para pedir alguma coisa que eu quero? Seja feita a tua e não a minha vontade. Isso é forte. Assim na terra como no céu. Quando você pede para Deus a vontade de Deus aqui na terra, do jeito que é no céu, detalhe, você nunca esteve no céu, para você saber que jeito que é a vontade dele no céu. Só que tem um porém. Você sabe muito bem que tem coisa que a gente quer fazer que no céu não é daquele jeito. E se no céu não é, aqui não pode ser. Então como é que é interessante? A oração serve para alinhar você à vontade de Deus. Porque aí a gente tem que falar. Talvez você não vai fazer a oração do Pai Nosso todos os dias. Talvez você vai orar a Deus. O que Jesus falou quando ele estava uma noite antes para ser crucificado? Ele fez a oração do Pai Nosso? Não. Mas ele fez outra oração, com os mesmos princípios da oração do Pai Nosso. O que Jesus Cristo falou quando ele sabia que no dia seguinte ele iria ser crucificado? Ele falou assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Não foi isso que ele falou? Que seja feita. Ele orou o Pai Nosso inteiro. O Pai Nosso não pode e deve ser falado. Quando você for falar o Pai Nosso, fala meditando. Fala conversando. Orar é conversar com Deus. Não faz aquela reza. Você está morrendo de sono. Você for orar um Pai Nosso e dormir. Glória, amém. Glória, aleluia, estou com sono. Glória a Deus. Não faz. Fala para quem está do seu lado assim. Você não tem cara de quem faz isso. Mas assim, irmãos, Jesus ele disse assim, ó, seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, afasta, fala assim, Senhor, afasta de mim esse cálice.
Quando ele disse isso, em outras palavras, sabe o que ele estava fazendo? Alinhando o que ele queria, porque o nosso querer, e não é só o meu querer não, o querer de Jesus também, irmãos. Jesus não queria ir para a cruz. Fala para quem está do seu lado assim, não é só você que foge dela às vezes não. Jesus também não queria, mas quando ele não queria, o que ele fez? Fala assim, ó, orou a Deus. Então oração serve para você alinhar-se à vontade de Deus. E aí você tem que dizer, Senhor, eu estou com essas vontades, estou com esses pensamentos. Tira de mim, Senhor, afasta de mim. Eu quero fazer a tua vontade. Amém? Aí, o próximo. O pão nosso de cada dia nos dai no meio da oração. Ele saiu primeiramente pedindo alguma coisa na oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, me dê o pão que eu estou precisando de comida. Foi isso que ele fez? Não, primeiro ele falou, Pai que está no céu, santificado, venha o teu reino. No meio da oração é que ele está pedindo o quê? Mantimento. Essa frase, nos dai hoje, pão de cada dia, significa o seguinte, que na oração você pode pedir alguma coisa de acordo com as tuas necessidades. Você achava que você não tinha motivo para orar, né? Oh Deus, eu estou precisando de um emprego. É a tua necessidade. Qual que é a tua necessidade? É a oração do Pai Nosso que você pode pedir. O pão nosso, olha que interessante, o pão nosso de cada dia dá-nos. Por que não está escrito assim, o pão nosso de cada dia dá o ano inteiro? Porque você tem que orar quantos dias? Quem precisa da provisão de Deus aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Aí vem outra coisa no Pai Nosso. Ei, Pai Nosso, hein? Olha só. Perdoa as nossas dívidas. Assim como, do mesmo jeitinho, com o mesmo tamanho que eu perdoei os irmãos. Ó, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você chega diante de Deus. Oh, Deus. Do mesmo jeito que eu perdoei os devedores que me machucaram, o Senhor me perdoa. Ele olha e fala assim, do mesmo jeito? Igualzinho? Você perdoou aquela pessoa, mas você falou para ele que é você numa calçada e ela na outra. Eu também vou andar numa calçada e na outra. Agora, numa rua tem calçada de quantos lados? Somente. Quando você fala para uma pessoa assim, ó, presta atenção. Eu perdoei. Mas é ele lá e eu aqui. É ou não é? Aí você vem e fala para Deus o quê? Olha, para não falar a palavra feia, né, que está gravando, né? Olha a expertise nossa, para não falar outro nome, né? Você fala assim, ó, eu perdoei. Ele lá e eu aqui. Dois lados, é ou não é? Aí você chega para Deus, Deus, perdoa nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado meus devedores. Deus falou assim, ok, do mesmo jeito. Você de um lado e eu do outro, eu vou do outro lado. Acabou que Deus ficou do lado de quem? Da pessoa. Você acabou de jogar Deus para a pessoa. Porque você falou assim, ó, Deus é do mesmo jeito. E aí você falou que é você de um lado. Deus falou, bom, então tem que ser do lado oposto de você. Quem é que está do lado oposto da pessoa? A outra. Você já fez essa oração? Então fala para quem está do seu lado assim, a oração é um ambiente de perdão. Está cheio de gente que está andando com Deus porque tem crente orando. Deus, perdoa o meu pecado, perdoa. Igualzinho eu perdoei meus irmãos. Deus falou, obrigado, vou andar com o outro lá. Porque é você que mandou Deus para outra pessoa. E na hora da oração, a gente tem que submeter o perdão de Deus. Sabe o que é orar? Orar é você falar, Deus, eu estou triste com aquela pessoa. Deus, eu estou ferido, estou magoado, estou chateado, estou embroncado. Só não pode falar, estou enfesado, porque a palavra enfesado significa cheio de fezes. Então você não pode falar que você está enfesado com ninguém. Nunca diga que você está enfesado, irmão. Nunca. Mas você fala assim, eu estou chateado. Ó, oração. Deus, me perdoa. Perdoa aquela pessoa. Eu preciso me acertar. Será que na nossa oração, a gente faz ela liberando perdão para as pessoas? Será que ao orar a gente pede, fala, Deus, tira de mim? A nossa oração é sempre, eu preciso de algo, me ajude nisso, me dá aquilo, faça aquilo outro, abra o emprego, cuida do meu filho, cuida da minha filha, cuida do meu pai, cuida da minha mãe. Ou a gente na oração fala, Deus, eu vim orar para o Senhor tirar a mágoa do meu coração. Ó Deus, eu quero perdoar aquela pessoa. E quer saber de uma coisa? É para o Senhor fazer comigo o que eu vou fazer com aquela pessoa.
Por que Jesus Cristo manda a gente fazer o bem uns aos outros? Porque quando eu faço o bem para os outros, Deus fala assim, é isso que eu vou fazer com você. Então nós temos que entender, está no modelo de oração o perdão. Não podemos fugir do perdão. Outra coisa, não nos deixe cair em tentação. Você não tem tentação? Quem não tem? Todo mundo tem tentação, sim ou não? Não é todo mundo que tem tentação? Se você não ora, como é que você está protegido? Porque essa frase significa proteção. Não nos deixe cair em tentação. Quem é que nos tenta 24 horas? Não é Deus. Quem nos tenta 24 horas é o diabo, que anda ao derredor, tentando uma oportunidade para nos tragar. Nos tentando. Aí você fala, não vou orar não. Aí eu falo, não vou orar não. Se eu não orar, o diabo fala assim, isso não ora não, porque se você orar, Deus vai ter que tirar você da tentação. E eu não quero que Deus te tire da tentação. O diabo não quer. Porque o diabo quer que você fique na zona de perigo, na beira do barranco, para que a hora que vir a tentação, você escorregar. Mas quando você fala assim, Deus, livra-me da tentação, Deus vai falar, opa, tem alguém me chamando. Eu vou te livrar da tentação. E se você tem tentação, você precisa de orar. Não nos deixe cair em tentação. Aí tem outra frase, mas livrai-nos do mal. Gente, o mal vem para todo mundo. Se eu não oro, eu não peço para Deus me livrar do mal, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ser pego pelo mal. A gente diz assim, eu tenho o Espírito de Deus, e Deus está me protegendo. Sim, irmão, mas Jesus também tinha. E ele ensinou a gente a orar com o Pai Nosso. Ele não falou assim, ó, o dia que vocês receberem o Espírito Santo, vocês não precisam orar mais, porque o Espírito Santo vai fazer tudo na tua vida. Porque tem gente que só falta falar para o Espírito Santo e pagar a conta, porque tudo é o Espírito Santo. Fala para quem está do seu lado assim, você tem que fazer a sua parte. Você entendeu o que o Pai Nosso nos diz? Falar que Deus está no céu, falar que eu tenho que dar glórias, que dizer que Ele é santo, que Ele é honrado, que Ele é tremendo, falar para o reino dEle vir, falar para me dar comida, para Ele me abençoar, para Ele me proteger. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não precisa da bênção do pão de cada dia? Você precisa ou não precisa? Então você não tem motivo para orar? Você não precisa que Deus traga o reino dEle, com tudo que tem no reino. Você não precisa pedir para que o reino dEle venha na tua vida? Você não precisa? E a gente não tem motivo para orar? Você não precisa da proteção dEle quando Ele diz não cair em tentação? Você não precisa dessa proteção? Não é mais o motivo que você tem para orar? Quando Ele diz livra do mal, proteção, você também precisa, é mais um motivo para você orar. Quando Ele diz perdão, você não tem ninguém para perdoar? Você não tem ninguém para pedir perdão? Precisa ou não precisa? Então nós temos ou não temos motivo para orar? E são muitos? São muitos. Você sabe o que a Bíblia diz? Em Hebreus, a Bíblia diz em Hebreus, eu quero pedir para os irmãos abrir Hebreus capítulo 5, versículo 7. Todos acharam Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Está escrito, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor. Que jeito que era o clamor dele, irmãos? Ele clamava. E o que mais que tinha? Jesus, quando orava, quando ele clamava, tinha o quê? Orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Você reparou a intensidade, não é grito. Estou falando de intensidade. Às vezes o grito é consequência de uma identidade. Eu não sou contra o grito. Eu sou contra o grito sem vida. Mas o grito com o coração, com intensidade, eu acho que isso é Deus agindo na vida da pessoa também. Agora olha só, Jesus clamava com forte clamor e com lágrima. Quer dizer que Jesus, quando chegava na presença de Deus, e Ele era Deus, Ele não era Deus? Ele não era Deus? Jesus tinha pecado? Ele não tinha pecado, e mesmo não tendo pecado, irmãos, clamava com forte clamor e com lágrimas. Sabe o que a Bíblia diz na noite antes dele morrer?
que a oração dele foi tão intensa que ele suou gota de quê? Gota de quê? Para um indivíduo estar nesse ponto, em oração e em tensão, e suar gota de sangue, quer dizer que a oração não era uma coisa fria. Por isso que não podemos fazer reza. Às vezes a pessoa fala assim, Deus, não tem pastor, dá uma folha que tem lá, oração da prosperidade, igual na internet. Você vai na internet, tem oração para tudo. Oração de prosperidade, tem lá meia folha. Você repete aquilo e acha que vai trazer prosperidade. Não vai. Aquilo é reza sem vida. Aquilo não tem sentimento, aquilo não tem vida. Aquilo não fez, eu estou repetindo, não sei nem o que eu estou falando, não estou nem meditando o que eu estou falando. A oração nossa tem que ser falada com os nossos lábios, sim, mas ela tem que ser meditada aqui na nossa mente. Fala para quem está do seu lado assim, ó, não faça a oração fria. Irmãos, quando eu oro, quando você ora, primeira coisa que nós temos que ter certeza é que Deus está aqui do lado ouvindo ela. A oração não pode ser algo mecânico, que eu estou falando para ninguém está me vendo, estou no quarto, estou falando, nem eu acredito no que eu estou falando, nem sei se aquilo está chegando a Deus. E a maioria das pessoas falam, mas nem sente que Deus está ouvindo aquilo. Quando a gente vai orar, a gente tem que entender que a pessoa da Trindade de Deus está do nosso lado. A Bíblia diz que quando a gente ora é importante que a gente creia que Ele existe. Quando você falar com Deus, creia que Ele está ali, ouvindo, que nem você está me ouvindo agora pelo microfone. Isso faz toda a diferença, porque quando você está falando por nada, você tem um nome, né? A pessoa chama você de louco. Mas quando você está falando, mesmo para ninguém, carnal, mas entendendo que Deus está ali, Deus olha teu coração. E Ele sabe que as tuas palavras, quando você diz, você está crendo que Deus está ali ouvindo. E Ele está ouvindo. Irmãos, quando uma pessoa está te contando uma coisa, você movimenta, você faz o gesto, você gesticula a sobrancelha, você observa isso, você... Por quê? Você sabe que a pessoa está ali. Quando você está falando com Deus, você se expressa. Quando você vai conversar com uma pessoa, cara, hoje eu estou... Você se empolga na fala. Você externa os teus traços corporais. Você diz assim, falei bonito, hein? Meu Deus do céu. Depois fala que tem que estudar para pregar. Abre a boca que eu te encherei. Aí você vai lá, você está conversando com a pessoa. Olha Deus, eu não sei, eu já estou cansado daquele trabalho meu. Quando você vai conversar com uma pessoa do trabalho. Eu não aguento mais trabalho. Você muda a entonação de voz. Oração é você falar com Deus. Ele está ali presente. Você pode mudar a entonação de voz. Deus, eu não aguento mais. Está me machucando. Deus isso, Deus aquilo. Deus, eu quero ser abençoado. Deus, você tem que fazer isso. Você não pela internet. A gente é muito robotizado na internet e manda só texto que não tem vida. E a gente acha que Deus é igual conversar pela internet, que a gente não expressa tonalidade de voz. Não, irmãos, Deus é teu amigo. Você pode falar com Ele como você fala com uma pessoa. E quando você estiver mal, se tiver que chorar, Ele é como se fosse uma pessoa aqui. Mas Ele é Deus, mas Ele vai te ouvir como uma pessoa te ouve. Deus, está insuportável essa situação, não aguento mais esses problemas financeiros, Deus, eu estou aguentando. Externa. Ele está lá, não é loucura não, é crer em Deus. Você sabia que quando a gente fala com Deus sem acreditar que Ele está lá, a gente não tem nem fé? Fé é acreditar numa coisa que eu não vejo. Eu não estou vendo Deus, mas eu acredito que Deus está aqui nesse lugar. Oh, glória! Se você pensar assim, quais são os alvos de oração que eu tenho que ter? Irmão, se você soubesse a lista de alvos de oração que nós temos que ter, só do Pai Nosso já te enchi de motivo. Para Ele te dar o alimento, para você declarar com a tua boca que Ele é santo, porque não é só chegar, Deus, eu quero pão, Deus me dá comida. Não, Deus, eu te glorifico, Deus, eu te exalto. Eu quero declarar que o Senhor é Deus na minha vida, eu te amo. Você está enaltecendo o nome do Senhor. Deus, ao mesmo tempo que o Senhor está no céu, o teu Espírito está no meu coração. Que coisa linda. Aí você dizer, venha o teu reino. Você já aprendeu, me livra do mal. Você tem que ter um monte de coisa para você falar. Se você não falar, como que vai acontecer? Eu vou te falar outros alvos de oração. Primeiro alvo de oração que você tem que fazer. Fala para quem está do seu lado assim, primeiro alvo de oração que eu tenho que ter, não é por você, é por mim mesmo. Você tem que primeiramente orar por você.
que acontece, irmãos? A oração do Pai Nosso já me ensina. Cada um tem que fazer. Então eu orar por mim, né? E ali eu queria, né, que vocês entendessem. O texto que eu falei agora há pouco, que Jesus suou gota de sangue, ele estava bem? Ele não estava mal? Estava ou não estava? Ele orou pelos outros ou ele orou por ele? Quer dizer que quando a gente não está bem, a gente tem que orar por nós. E o que a gente faz? Fala para os outros. Você ora por mim? O crente 6 horas. Conhece o crente 6 horas? Você ora por mim? Você ora por mim? Você ora por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim? E aí fica o crente 6 horas. Não. Jesus, quando estava mal, ele foi orar por ele. Ele pediu para os discípulos orarem por ele. Só que ele também foi orar por ele. Quando alguém pedir para você assim, ó, você ora por mim? Você diz, eu oro, mas você vai orar por você? Porque eu não tenho como fazer minha oração chegar ao céu se você também não fizer a sua oração chegar ao céu. Jesus não estava bem. E quantos de nós não temos dias maus? Ou só eu que tenho dia mau? Quem tem dia mau aqui? Levanta a mão. Você tem que orar por você. Ó, Senhor, está difícil saber que amanhã cedo eu vou ser crucificado. Afasta de mim esse cálice. Seja feita a tua vontade, não a minha. O que ele fez? Ele orou porque ele não estava bem. Quando você não estiver bem, não adianta você pensar assim, ó, hoje não tem nem cara para orar. Gente, oração não é igual a amizade que a gente tem com as pessoas. Que a gente fala assim, hoje não estou bem, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Não é assim. Quando a gente está sorrindo, vamos comer lanche, vamos sair, vamos passear. Quando não está bem, não quero conversar com ninguém. Isso é ser humano, mas com Deus não pode ser assim. Quando a gente está bem, Deus, eu tenho um motivo para estar perto de ti. Fala para quem está do seu lado assim, quando você não estiver bem, você já tem um motivo para orar. Tem gente que fala, eu não sei o que eu falo. Uai, o dia que você não está bem, você fala, Deus, eu vim aqui me apresentar e eu quero dizer que eu não estou legal. Estou bem não, Deus, o Senhor me entende. O Senhor é o único que me entende. Nós não falamos isso nas redes sociais. O homem não entende ser humano. Só Deus que me... Tem cada frase, não tem? Cada frase, só Deus que me entende. Deus te entende tanto que Ele está doido para você falar para Ele, mas você nunca falar para Ele. Aproveita que você falou uma verdade, Deus te entende, chega em Deus e fala, Deus, o Senhor não sabe como é que eu estou conflituado hoje. O Senhor não sabe como é que eu estou chateado, como é que eu não estou legal hoje. Quem é que te entende, quem é que pode mudar a sua vida? É Deus, então você tem que orar. Segundo alvo de oração é pelos seus. Sabe quem são os seus? Os da sua casa. Primeiro, casa, família. Segundo, casa, igreja. Os da sua casa, os seus. Quem são os seus? Sua família, sua casa. E a sua família na fé, sua casa. Você tem que orar pelos seus. Depois que você orar por você. Você sabe que tem gente precisando de oração? Você sabe? Às vezes você está procurando motivo para orar. Eu não sei o que eu falo. Não sabe o que fala. Ora por você. E depois começa a pensar em cada irmão que você conversa, que você pensa, que você sabe. Essas pessoas estão precisando de oração. E a tua oração chega até Deus e Deus responde. Você sabia que Deus pegou Moisés um dia e falou para Moisés assim, Moisés, eu vim te chamar para você libertar o povo do Egito, porque o clamor deles, eles oraram por eles. Mas Deus ouviu e respondeu. E aí Moisés foi lá libertar ele. Moisés não podia pensar só em si próprio. Moisés sabia que tinha um povo lá. Queridos, Abraão orou por Sodoma e Gomorra para não ser destruído. Deus falou assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Olha a conversa de Abraão. Se tiver 30 justos lá, o Senhor vai destruir? Deus falou, se tiver 30, eu não destruo. Aí ele falou, pois é, então não tem 30. Se tiver 25 justos, o Senhor destrói? Não. Se tiver 25 justos, não destrui, mas eu vou destruir. Aí o Abraão falou, meu Deus, então não tem 25. Se tiver 20 justos lá em Sodoma e Gomorra, ainda assim o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Ele falou, não, se tiver 20, eu não destruo. Aí o Abraão falou, tá feio lá o negócio, hein? Se tiver 10 justos lá, o Senhor destrói? Não, se tiver 10, por amor dos 10, eu não destruo a cidade, mas eu vou destruir. Nossa, não tem nem... O que Abraão estava fazendo? Orando pelo Ló. Tentando achar um meio de Deus não destruir Sodoma e Gomorra, porque lá em Sodoma e Gomorra tinha o seu sobrinho. Aí por fim, a oração de Abraão, Deus falou o seguinte, ó, vamos fazer um acordo?
você vai lá, eu te dou um prazo, você vai lá em Sodoma e Gomorra, retira o teu sobrinho, a esposa, os filhos, e fala para eles o seguinte também, que é para sair de lá e eu vou tirar eles de lá. Intercedeu. Você tem alguém na tua família que está passando por luta? Quem tem alguém que está passando por luta? Fala para quem está do seu lado assim, você está orando por mim? Ô gente, vamos abrir em Lucas, capítulo 22. Olha que tremendo, hein? Lucas 22. Vamos ver outro motivo para a gente orar pelos outros. Lucas 22, versículo de número 32. Não, eu vou ler o 31 primeiro também. 22 é o capítulo, versículo é o 31. Quem achou, dá glória a Deus. A igreja está top, hein? Simão, Simão, eis que Satanás, você sabe quem que é o Satanás? Não precisa desenhar ele não, né? Eu sonhei com ele essa semana, você acredita um negócio desse? E olha que para eu sonhar com essas coisas, eu vou te falar. Deixa eu contar meu sonho. Quando que vocês viram falar de sonho meu aqui? Não vê. Interessante, não sei se foi de terça para quarta ou foi de quarta para quinta. Eu vi uma luz no céu, mas eu entendi que essa luz não era a luz verdadeira. E aquilo me chamou a atenção. E um monte de gente olhando e aquilo eu tomei uma posição. Eu falei assim, isso é o capeta. Levantei e comecei a falar sozinho. Ó, Satanás, você não me engana. É você, eu sei que é você. E as pessoas começaram a olhar ao meu redor. E aí o povo começa a pensar que você é louco, né? Até no sonho tem gente que te acha meio doido, né? Aí eu comecei, Satanás, você vai cair por terra. E eu falava, você vai cair por terra. De repente aquela luz transformou. É lógico que aí veio coisa que a gente vê no mundo, né? Você já deve ter visto filme, coisinhas com máscara de capeta. Aquela uma que veio com chifre, cara vermelha, cara preta, viu? Já deve ter vindo. E aí começou no céu, ficar com essas imagens que a gente vê em desenho, que a gente vê em filme. Imagens horríveis, preto, de caveira, tudo. Eu sei que é você, falei que é você está amarrado, você está destruído, você vai cair por terra, você vai cair por terra. E cada vez que eu falava uma frase, a imagem mudava, mas era sempre de capeta para capeta, do que a gente está acostumado a ver nas coisas. Você vai cair por terra em nome de Jesus, eu te repreendo agora. E aquela luz era intensa, né? E aí começou a vir escuridão, começou a vir chifre, garfo, vim tudo quanto é tipo. Rabo, coisa preta, tudo coisa feia. E quando eu falei, você vai cair por terra em nome de Jesus, pum, caiu. Quando caiu, eu fui ver, fui chegar perto. No que eu fui chegar perto, tinha como se fosse realmente uma máscara. No chão. Daquilo que eu estava. Só que no céu, ele demonstrava vida. Que não era só uma máscara. Era o desenho, mas mostrava vida. E no chão, demonstrava igual essas máscaras que tem de carnaval. Era só uma máscara. E aí aquela luz foi embora. Eu fiquei intrigado com aquilo. Mas enfim, o diabo existe. E Jesus, olha o que ele disse de Pedro. Simão aqui é o Pedro, 31, vamos voltar. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. O diabo reclamou de quem, irmão? De Pedro. Reclamou para quem? Para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Se o diabo chega em Jesus, reclamando do Pedro para Jesus, imagina. Vamos personalizar esse texto. O diabo chega, oi Jesus, tudo bem? Vim reclamar de Pedro. O meu Jesus, na minha cabeça, ia falar, some daqui, rapaz, o que você quer aqui? Vaza daqui, não é isso? O meu Jesus. O seu ia fulminar o diabo na hora, eu não ia. Ia fazer talvez que nem eu fiz. Te repreendo em nome de Jesus. Foi ou não foi? Você sabe o que o diabo fez, que Jesus fez com o diabo? Nada. Você sabe o que Jesus fez? Chegou para o Pedrão e falou para o Pedro, o diabo veio reclamar de mim, você para mim. E olha o versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus. O diabo avisou que ia fazer uma prova com Pedro. Sim ou não? Jesus impediu a prova? O que Jesus unicamente fez? Foi
orar. Olha o que ele falou. Eu só estou orando por você. Você acha que o diabo não tenta nossos filhos? E o que nós temos que fazer? Sabendo que o diabo tenta. Nós temos que fazer o que Jesus fez. O que Jesus fez aqui? Ele não orou por ele. Ele falou, Pedro, eu roguei por você. Por isso que o segundo item, ora pelos seus. Quem que era os de Jesus? Eram os discípulos, era ou não era? Ele falou, eu estou orando por você, porque eu sei que o diabo está vindo para te pegar. E você sabe por que o diabo falou isso? Porque ele ia provar a Pedro se Pedro iria ou não negar Jesus 3 vezes. E o diabo provou ou não provou? Provou ou não provou? Pedro não foi testado 3 vezes e negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar? Foi ou não foi? Era isso que o diabo estava falando. Eu vou peneirar. Você sabe o que é peneirar? Peneirar é você jogar um alimento para cima, o que for ruim cai, o que fica bom fica em cima. O grande fica em cima e o pequeno vai cair. O que é isso? É passar na peneira. O diabo está passando um monte de gente na peneira e a gente faz o quê? Nada. Jesus falou o quê? O que eu fiz foi orar por você. Rogar por você. Nós temos que orar uns pelos outros. Fala para quem está do seu lado assim. Você vai orar por mim hoje, irmão? Abra sua Bíblia em João capítulo 17. É o próximo livro. Você está em Lucas, é o próximo. João 17. Versículo 11. Quem achou, diga amém. Vamos ver o que Jesus falou. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Quem que é o eles? Os discípulos, que eram os dele. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava o nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Agora o versículo 13. João 17, agora o 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto no mundo, perdão, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. E eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Você sabe o que é isso? É Jesus orando com quem? Com Deus. A respeito de quem? Dos discípulos. Olha o que Jesus falou. Deus, enquanto eu estive aqui, eu cuidei deles, eu protegi eles, eu amei eles. Eu dei a minha palavra para eles. O mundo odiou eles. Mas eu estou indo para junto de ti. Guarda eles. Santifica eles. Você está entendendo a importância de você orar pelos seus? É importante nós orarmos pelos nossos. Se você tem irmão, irmã, pai, mãe, filho ou filho, você já tem gente para orar. Às vezes a gente passa assim, eu vou orar pelo quê? Não sei pelo que eu vou orar. Graças a Deus minha família está tudo bem, tudo trabalhando, tudo com saúde. Não tem motivo para orar. Como não tem motivo para orar? Muita gente pensa isso. Os discípulos também tinham saúde, tinham comida. Mas Jesus disse, Pai, santifica-os na tua palavra. E ele disse, eu não sou desse mundo e eles também não são. Sabe por quê? Porque Jesus já vê a igreja como quem é do mundo dos céus. Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. Se você não entender que você está aqui de passagem, fala para quem está do seu lado assim, você é um ET. Olha, o que é um ET? É quem não é desse mundo. Quando alguém pergunta para você, pastor, o senhor acredita em ET? Lógico, eu sou um OVNI que estou passando por aqui. Tem um monte de gente na minha igreja que é tudo ET. O que é isso? Nós não somos desse mundo, nós somos da glória, nós somos do mundo de Jesus Cristo. Nós vamos morar com Ele na eternidade. Estamos passando aqui para cumprir um propósito e também, depois ir embora morar com Jesus na glória. Não é assim? Agora vem cá.
Esses que você quer que mora na glória, você quer que algumas pessoas da tua você quer que algumas pessoas da tua família vão para a glória ou todas? Inclusive a sogra, irmãos. Hã? É ou não é? Vocês estão rindo por quê? Ó, presta atenção. Essas pessoas que você quer que vá para a glória, você tem que cobrir essas vidas de oração. Senhor, santifico essas vidas porque elas não são do mundo, elas são de Jesus. Eu estou orando por essas vidas. Tem pessoas da nossa família que ainda não se converteram. E nós temos que cobrir eles de oração. E nós temos que liberar a palavra profética e dizer, Senhor, eles não são desse mundo. E o Senhor vai alcançar eles. Não tem pessoas da nossa família que ainda não aceitou a Jesus? Então nós temos motivo para orar de sobra. Por que nós oramos pouco, talvez? Porque a gente não está vigiando. Sabe o que é vigiar? É olhar. Uma pessoa que fica aí trabalhando de guarda noturno, ele é um vigia. O que faz um vigia? Olhando. Se a gente vigiar os pontos da nossa vida, como eu estou falando para você hoje, olha quantas áreas que eu estou citando. Se a gente vigiar os pontos da nossa vida, nós vamos orar mais. Vigiar e orar. Por que Deus manda vigiar? Por que Deus falou ora? Porque Ele já sabe que automaticamente, se eu vigiar, eu vou orar. Terceiro motivo. Primeiro motivo que eu tenho que orar é por mim. O segundo é pelos meus. O terceiro motivo, para Deus mudar circunstância. Tem alguma circunstância que está desfavorável na sua vida? Que você gostaria que Deus mudasse? Tem. Quem tem? Levanta a mão. Ok, e se eu pedir para levantar, não levanta não, mas se eu pedir para falar assim, você tem circunstância que você gostaria que mudasse, mas você está orando para elas mudar? A maioria vai dizer, não. Não tem mudança de situação se não tiver oração. Oh Deus podia tanto mudar, podia, você não ora? Temos que orar para a situação mudar. Você sabia que Ana, ela podia ter filho? A situação dela, qual que era a situação dela? Ela era uma mulher estéril. Essa era a situação dela, sim ou não? O que ela fez? Ela foi para o templo fazer o quê? Orar. E quando ela foi para o templo orar, Deus mudou ou não mudou a situação dela? Teve mais de 5 filhos, irmãos. Isso que eu chamo de mudança mesmo. Mudou ou não mudou? Porque ela orou. Se você tem alguma situação na tua vida, eu já comecei dizendo pelos dias maus. Você tem dias maus, você tem um motivo para orar. Mas se você tem situação que precisa mudar na tua vida, ora. Outra situação, Josué estava numa batalha e ficou tarde para ele derrotar os inimigos. Você sabe o que ele fez? Em Josué capítulo 10. Veja se existe alguém assim. Deus, estou no meio da batalha, está escurecendo, não vai enxergar ninguém. Aqui não tem CPFL para nos ajudar. E eu não vou conseguir destruir. Ele foi orar a Deus. E o resultado dessa conversa, dessa oração, sabe o que Deus fez? Segurou o sol por 6 horas. Alguns dizem 6 horas. Quase o dia todo. Deus falou assim, meu filho, está escurecendo? Tá. Sol, vai descansar, fica quietinho aí. Sabe o que Deus fez? Parou o tempo. Só para o sol continuar jogando a sua luz na terra, para Josué acabar de destruir os inimigos. Ele estava diante de uma batalha. Tem hora que a gente está no meio de uma batalha. Eu não sei se alguém aqui vive batalha. Tem alguém que vive batalha aqui? Tem alguém que vive batalha? Tem hora que você está no meio da batalha, você tem que falar assim, Deus, me ajuda no tempo. Ele falou, filho, por causa de um homem ele parou o tempo. Os cientistas dizem que quem gira não é o sol, quem gira é a terra, é ou não é? A Bíblia fala que Deus fez o sol parar. Enfim. Aí é uma outra questão para um outro dia eu te explicar isso, não sai fora do esquema. Mas que Deus ajeitou o sol para Josué. Oh Deus, brigadão. Você já imaginou que coisa linda? É lógico que Deus não vai fazer isso. Mas eu fiquei imaginando, você está lá em Copacabana. Está curtindo o dia. Aí você fala, nossa, já está escurecendo, vou ter que ir para o apartamento. Deus, segura o sol mais um pouquinho, que o negócio está gostoso aqui. Irmão, o que eu sentiria em Copacabana, se o sol ficasse um pouco mais, eu acho que foi o que Josué sentiu. Nossa, Deus parou o sol para nós, agora não vai acabar de matar esse inimigo. A vitória na vida de Josué veio
Porque Deus teve que fazer o impossível e mudou situação. A situação pode ser mais difícil possível, mas a oração faz mudar situação na tua vida. Ora. A situação vai mudar na tua vida quando você orar. Quantos estão precisando de uma situação mudada? Levanta a mão. Você crê que se você orar hoje, Deus pode fazer a tua vitória chegar e mudar a circunstância? Já não dá vontade de orar, irmão? Só da gente ficar falando essas coisas? E por que a gente não pode ter esse hábito muito mais? Nós sempre falamos e aprendemos o seguinte: a igreja que ora muito tem muito poder, que ora pouco, pouco poder. Terceiro motivo é pela circunstância. Quarto motivo. São 6 e eu vou terminar rápido agora. O sexto motivo está em Lucas, um livro para trás. Lucas capítulo 10, você estava em João, vamos em Lucas. Lucas 10, versículo 9. Quem achou, diga amém. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes. O que Deus manda a gente anunciar? A vós outros que está próximo o reino de Deus está. Agora vamos ler o versículo 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são rogai. Está escrito rogai na tua Bíblia? Você sabe o que significa rogar? Oração. Olha o que ele diz: orai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Quer ver outro motivo que a gente tem para orar? Pelo reino de Deus. Você quer que o reino de Deus chegue na tua família? Você quer que o reino de Deus chegue na tua família? Nós queremos que mais células sejam abertas. Nós queremos que mais discipulados sejam implantados. Você sabe que cada célula é o reino de Deus indo para uma casa? Só que a seara, sabe o que é seara? Seara é grande, irmãos. Seara são as vidas. Mas poucos são os trabalhadores. Você sabe o que Deus está falando para a gente fazer? Rogue ao Senhor da seara, que é Deus, para que Ele envie o quê? Você sabe o que tem que ser a nossa oração? Deus, envia trabalhadores. Envia pessoas na igreja para trabalhar. Envia pessoas na igreja para salvar vidas. Às vezes, querido, nós só nos alimentamos do nosso mundo. Nossos problemas, nosso mundo, nossos sonhos. Só que é nosso a gente se alimenta. Cria expectativa em cima só do que é nosso. Mas esquecemos que existe um reino de Jesus Cristo, que é o nosso, aliás. Nosso reino não é aqui. A Bíblia diz que não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntais tesouro no céu. E eu vi uma ministração essa semana ou semana passada, muito... Eu não sei onde foi que eu ouvi essa ministração. Que diz que tem muita gente que está pedindo para Deus abrir muita porta, muita multiplicação, muito dinheiro. Só que o dia que chegar no céu vai chegar pobre, porque não tem tesouro no céu. Vai ter muita gente que está servindo a Deus, que essa vida é passageira, mas quando chegar no céu, vai ter muito tesouro no céu. E a Bíblia diz que o tesouro no céu nem a traça, nem a ferrugem corrói, nem corrompe, nem estraga, nem faz nada. Porque é conservado. O reino de Deus precisa de pessoas. E nós temos que orar pelo reino de Deus. Quando a gente diz, Deus, na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Opa, então eu tenho que trabalhar no reino. Deus chama você para o reino. A cada célula nós precisamos de 4 pessoas. 4 pessoas por célula. Se nós repartíssemos a igreja em 4, cada grupo de 4, nós poderíamos ter muito mais células. Só que para isso, nós precisamos de voluntários que sirvam a Jesus Cristo. Não a homens, não a igreja, mas a Jesus. E Deus está dizendo, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Eu quero lhe incentivar, eu quero lhe encorajar, que você seja a resposta das minhas orações, que Deus levante mais pessoas para trabalhar na obra. Deus quer você para trabalhar na obra. Às vezes você está pensando assim, mas eu não tenho teologia, eu não tenho conhecimento bíblico. Você tem amor? Você tem amor? O maior dom que tem é o amor. Deus está precisando do maior dom que tem. O jovem rico conhecia a palavra, o jovem rico praticava a palavra, o jovem rico lia a Bíblia, mas o jovem rico não tinha amor. Você tem amor? Você acha que Pedro sabia de Bíblia? Pedro era um pescador, mas Jesus transformou aquele bruto num discípulo. Então o que Deus quer?
que a gente olha um dos motivos, rogai ao dono da seara que envie mais trabalhadores. Eu estou orando para Deus mandar mais trabalhadores para essa igreja. Homens e mulheres que falam assim, Deus, conta comigo, Deus. Eu vou chamar meus vizinhos, eu vou chamar meus parentes, eu vou chamar minha família, eu vou chamar aqueles que trabalham comigo, eu vou chamar todas as pessoas que eu conheço para vir ouvir a palavra de Deus na minha célula ou na célula que eu participo. Talvez é na sua casa, mas talvez não seja, mas é a célula que você participa. É muito importante nós estarmos numa célula. Ouvir a palavra de Deus numa célula. Porque se eu estou numa célula, eu posso pegar alguém que eu conheço e levar até a célula. E é o modo mais fácil da pessoa ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente que fala assim, igreja evangélica eu não quero. Mas as pessoas não têm resistência para ir numa casa. Então, queridos, o reino de Deus é um motivo. Primeiro você ora por você, pelos seus, pela circunstância. O quarto é pelo reino. Não se esqueça de orar pelo reino. Existe um reino daquele que você ama, daquele que deu a vida por você, que é Jesus Cristo. Não pense só nas tuas coisas, não. Pensa no reino. Eu quero declarar, irmãos, que vai ter encontro agora no mês seguinte. Que essas pessoas que vão para esse encontro vão voltar fervendo na unção de Deus. E vão se levantar como os trabalhadores da última hora. Aqueles que vão vestir a camisa do exército de Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê, dá um aplauso a Jesus. Você viu o que Jesus mandou a gente falar para as pessoas? O reino de Deus vai demorar ou o reino de Deus está próximo? Às vezes a gente fala assim, vou dar um tempo. O reino de Deus está próximo. Jesus está voltando. A mídia já está falando do chip. A mídia já está falando do chip. Jesus está às portas. O reino de Deus está chegando. Então é tempo de nós nos levantarmos. Jesus falou, sai avisando que o reino de Deus está próximo, para que novas pessoas venham. Eu preciso que você se levante. Eu creio que até outubro nós vamos multiplicar algumas células em nome de Jesus. E Deus vai ser glorificado. Irmãos, quando a pastora ontem foi fazer a supervisão das células, o Senhor falou para mim assim, ela não foi visitar a célula, ela foi visitar a igreja. Porque onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me faço presente. Então é igreja. É igreja. A igreja não tem só esse endereço, a igreja tem vários endereços. Porque o diabo queria segurar o povo num endereço só. Mas nós estamos conquistando territórios. Nós estamos alargando as nossas tendas. E Deus há de salvar vidas. Tem vidas ouvindo a palavra, tem vidas se encontrando com Jesus, tem vidas sendo salva, tem vidas sendo abençoada, e isso vai aumentar. Glória a Deus. Outro motivo para você orar. Para não apagar o Espírito Santo. Irmão, se você não quisesse nenhum dos motivos do Pai Nosso, para manter a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo está na tua vida? Você conversa com ele? Ou ele está lá como um inquilino que você não fala com ele? Um dos motivos que a gente deve entender de oração é o Espírito Santo. Você sabe o que diz a Bíblia? Eu vou ler para você, você não precisa nem abrir porque eu ganho tempo. Olha o que diz a Bíblia. Não extinguir o Espírito. Se está escrito isso é porque se não tivesse possibilidade de extinguir, não estaria escrito. Se Paulo escreveu isso em 1 Tessalonicenses 5,19, não extingais o Espírito, é porque existe possibilidade da gente extinguir o Espírito Santo dentro de nós. Olha o que diz outro texto. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, nós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Está em Judas capítulo 1, versículo 20. O Espírito Santo já é um motivo que a gente tem que orar. Oh, Espírito Santo, o Senhor é tremendo. Já é um motivo. Se a gente for orar por todos os motivos, hein, gente? Eu vou falar uma coisa, hein? Mas aí que é gostoso. Quanto mais comunhão você tem com Deus, mais longe as trevas têm que ir embora. Olha outro texto falando ainda da comunhão com o Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Quer dizer que a comunhão com o Espírito Santo tem que ser conosco.
Mas para isso acontecer, você não tem como ter comunhão com a pessoa se você não conversa com ela. E a oração. Tira esse negócio que você não sabe orar, querido. Você sabia que a Bíblia diz que ninguém sabe orar? Nem padre, pastor, bispo, ancião, profeta, diácono, evangelista, levita, intercessor. Ninguém sabe orar como convém. Romanos diz que quem intercede por nós é o Espírito Santo. Você vai falar suas palavras do teu jeito, o Espírito Santo pega e leva até Deus do jeito dele. Ninguém sabe orar. Então, um dos motivos pela qual você tem que orar é para você não perder a chama, a comunhão com o Espírito Santo. E o último motivo, até isso, a Bíblia diz que a gente tem que orar. Pelas autoridades, pela nação e por Israel. Vou repetir. Pelas autoridades, pela nação e por Israel. Sabe por que Deus manda orar por Israel? A gente tem que orar por Jerusalém, Israel, povo de Deus, só que está precisando de teu conhecimento. A Bíblia diz para a gente orar pelas autoridades, pela nossa nação. Olha quantos alvos de oração a gente tem. Só que aí a gente faz o seguinte: ixi, pastor, já esqueci tudo que eu tenho que orar. Não, o senhor me dá a cartilha aí. E ficou pior que o padre, porque o padre mandou 6 Pai Nosso é uma coisa só, é facinho. Agora o senhor falou autoridade, o senhor falou provisão para nos livrar do mal, para sair da tentação, que Deus está no céu, o senhor falou tanta coisa. Pois é, temos tantas coisas. Quando a gente está mal, orar pelos outros, pela circunstância, pelo reino, sim, são tantas coisas. Quer dizer que nós temos motivos para orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos falar. A nossa família precisa ser ganha para Jesus. A nossa família precisa ser salva. Nós temos que fazer o que João 17 fez, que Jesus disse: eu protegi eles em oração. Eu orei pelos meus. Nós temos que orar. Sabe, queridos, essa palavra Deus me deu terça-feira. É tão bom quando você tem intimidade com o Senhor. E o Senhor fala: eu quero que você ministre essa palavra na igreja. E fala tudo que Ele quer falar. É tão gostoso. Você no teu discipulado, Deus ministrou isso comigo. Você no teu discipulado, você tem teus momentos de oração no teu quarto, enriqueça o seu discipulado. Falando um pouquinho, gasta 5, 10 minutinhos falando das experiências que você tem com Deus em oração. Olha, eu tive um sonho, olha, Deus falou comigo, olha, eu orei, eu senti isso, senti aquilo. Fala no teu discipulado o que Deus fala quando você ora. Olha, Deus me deu uma palavra, glória a Deus. Irmãos, quando Deus me dá cada palavra em certos horários, eu paro tudo, porque eu não quero esquecer, porque eu vou lá e anoto tudo. Se você estiver na tua casa, Deus começar a falar com você, não vai para a televisão, não vai para a internet, não vai para as redes sociais, vai para o quarto. Pega um caderno, pega uma caneta e anota, porque aquilo que Deus vai falar com você vai acontecer depois. E quando Deus falar com você depois, você vai falar: meu Deus, foi tremendo que Ele me revelou. Querido, falando, último texto, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente está orando, às vezes nos falta palavra, e vem as lágrimas. Tem problema. Mas é um momento teu. Às vezes você vai estar orando, você vai começar a salmodiar. A igreja precisa entrar num nível. O que é salmodiar? O que é fazer cânticos espirituais? Às vezes você está lá adorando e você começa: Deus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Cânticos espirituais, salmodiando o nome do Senhor. Às vezes você começa a orar em línguas no meio da oração. Irmãos, orar é uma coisa para quem crê em Deus. Porque aí eu estou falando com Deus. Se você tivesse a certeza que eu estaria na sua casa daqui 40 minutos, você não ia me deixar lá sem falar nada comigo. Se você tem certeza, você vai falar alguma coisa com Deus, por saber que Ele está com você. Nós temos que buscar Deus. Às vezes a gente fala assim: vamos fazer uma igreja. Muitos vêm, outros não vêm. Às vezes é por circunstância.
Às vezes até ora em casa. Mas nós temos que orar a Deus. Tem coisa. O Espírito Santo falou para mim em terça-feira. A gente só não muda porque a gente não busca transformação em Deus. O que Jacó fez? Falou com o anjo a noite inteira. Não te deixarei se tu não me abençoares. Sabe o que acontece, querido? A nossa transformação depende da nossa oração. Fala para quem está do seu lado assim, a sua transformação depende da sua oração. Ana foi transformada. Você quer mudar, mas não quer orar, não tem jeito. Só não muda quem não quer orar. E quem vai orar? Na tua oração, fala, Deus, me muda. Me alinha com a tua vontade. Me coloca na tua vontade, Deus. Eis-me aqui, muda-me. Muda. Deus muda quem ora. Deus coloca. Paulo um dia estava insatisfeito. E ele disse assim, Deus, tem um cara me batendo todo dia. Não aguento mais esse cara não. Ele se tornou para mim um espinho na carne. E Deus não tirou o cara de bater nele não. Ele não entendia porque ele apanhava de um cara todo dia. Aí Deus virou para ele e falou assim, eu permiti isso para que você não se ensoberbecesse, não ficasse orgulhoso. Numa das orações que Paulo fez, Paulo disse, Senhor, aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço. Quem já fez isso? E aquilo que eu gostaria de fazer, isso eu não faço. Aí Deus falou para ele, olha que palavra gostosa. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que palavra gostosa. Só que sabe como que ele ouviu essa palavra? Ele teve que falar para Deus. A minha graça te basta. Foi o que Deus falou para ele. Ah, Deus, entendi qual que é o propósito. Eu orei e o Senhor falou. Oração atinge todos os níveis. Mim, o reino, terra, os outros, circunstâncias, a igreja, minha família, tudo. E eu termino dizendo o seguinte. Você acha que você acha que o diabo não sabe do quanto é importante a oração? O diabo conhece a Bíblia, não conhece? Ele não morou lá em cima? Ele conhece ou não conhece? Ele conhece ou não conhece? Você está vendo que bomba que nós temos na mão para explodir o reino das trevas? É a oração. O diabo sabe que se a igreja investir em oração, o reino dele termina. Porque ele não é bobo, o diabo conhece a palavra. Sabe o que a gente sempre fala? Ai, oração dá sono. O sono não é uma coisa do espírito, é uma coisa da carne. E a carne é fraca. Sabe por que a gente não tem vontade de orar? Por causa da carne. A nossa carne não deixa a gente orar. Só que a gente tem que lutar com a carne. Esses dias eu estava dando uma ministração para uma pessoa. Eu estou aconselhando toda semana, ministrando toda semana. E a pessoa disse assim, por que me dá sono? Eu falei, deixa eu te ensinar uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu cheguei na igreja que eu queria ler a Bíblia, que eu queria orar, um certo dia me deu um sono. E eu fiquei bravo porque eu queria estudar a palavra, que eu queria orar. E o Senhor falou para mim assim, tua carne está cansada. Meu espírito estava pronto, mas a carne estava cansada. A carne luta contra o espírito, a carne não quer que você ora. Por que a carne não quer que você ore? Porque aí você não ora, você perde o poder de Deus. Aí o Senhor falou para mim assim, você está cansado. O diabo não quer que você leia a Bíblia, nem que você ora. Por quê? Porque você está cansado. Faz o seguinte, dorme. Eu não entendi. Ele falou, dorme. Descansa. E a hora que você acordar, você lê o dobro que você ia ler, e você ora o dobro que você ia ir. E toda vez que o diabo tentar te colocar sono, você dorme. Só que a hora que você acordar, você mostra para ele que é bom ele não mexer nem com o seu corpo. Eu dormi, irmãos. Eu dormi. A hora que eu acordei, eu falei, capeta, agora você me aguenta agora. Agora você me aguenta. O diabo não quer que a gente se envolva com Deus. Aí ele falou, quer saber? É melhor ele cansado orando um pouco do que descansado orando muito. Nunca mais me deu sono.
Gente, vamos buscar a presença de Deus. Vamos colocar na presença de Deus as nossas petições, os nossos anseios, as nossas causas, a nossa luta, o nosso problema, as nossas dificuldades. Vamos colocar todas na presença de Deus. Antes de colocar para qualquer pessoa, vamos apresentar diante de Deus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.